Fala pessoal, vamos para mais uma aula? Bom, na aula de hoje nós iremos aprender sobre a linguagem SQL. A linguagem SQL, ou Structured Query Language, ela vai ser traduzida em linguagem de consulta estruturada. Mas ela não é somente uma linguagem de consulta. Nós iremos aprender que, a partir dela, nós vamos criar a base de dados, a tabela, nós iremos alterar, nós iremos excluir, nós iremos inserir regras para aquele atributo, nós iremos adicionar uma informação alterando um atributo. Vamos com calma, mas nós vamos chegar lá, ok? Bom, na aula passada, nós estávamos aqui naquele exemplo e nós geramos o arquivo físico. Eu vim diagrama, comandos, converter para físico. Então, na aula passada, nós paramos aqui. A aula de hoje, nós iremos retomar com esse arquivo físico para que vocês possam observar que nós temos os comandos. Create table, o que será que esse comando faz? Primary key, o que será que esse comando faz? Certo? E aí aqui nós temos alter table. O que é isso? Bom, na aula de hoje nós iremos entender que linguagem é essa e por que ela está sendo utilizada aqui. O que nós fazemos agora com essa linguagem? Certo? Então vamos lá. Bom, a linguagem SQL é uma linguagem para banco de dados relacional. Ela foi desenvolvida na década de 70 e ela é utilizada em diversos sistemas como MySQL, SQL Server, Oracle, Symbol, Access, DB2 e PostgreSQL. A linguagem SQL ela é dividida em grupos. Nós temos os grupos para comandos de definição de dados, que é o tema da aula de hoje, manipulação de dados, que nós também iremos ver, controle de dados, que nós veremos no próximo bimestre, e consulta dos dados, que nós veremos talvez ano que vem, certo? Nós iremos aprender a introdução à consulta de dados esse ano, conforme o nosso plano de curso. Então, na aula de hoje nós iremos trabalhar a definição dos dados. Bom, observem que na definição nós iremos criar a base de dados, nós iremos alterar a base de dados, nós iremos excluir a base de dados. Nós iremos criar a tabela, nós iremos criar atributos, alterar atributos, excluir atributos e incluir índices. Tudo isso está dentro da definição de dados, ok? Dos comandos DDL. Muito bem, mão à massa então. Vamos abrir aqui o Workbench. Observem que o seu Workbench ele vai vir com essa abinha, com essa, vai estar aqui, né? Eu vou abrir aqui para vocês observarem, tá, pessoal? Então, antes de abrir o Workbench, lembrem-se de observar aqui no serviço se o MySQL está rodando. Na nossa instalação, nós não deixamos ele como um arquivo que inicia junto com o Windows. Então, tem que observar se ele está aqui rodando, se ele está em funcionamento, iniciado, ok? Então, abri o meu MySQL Workbench, isso para quem tem acesso ao computador, tá, pessoal? Na senha, eu tinha instruído vocês colocarem a mesma senha, o mesmo usuário, né? Então, é root. E Enter. Muito bem. Agora vai aparecer aqui para mim a interface do MySQL Workbench. Bom, ele apresentou um erro aqui, que ele não conseguiu abrir um arquivo de memória. Não precisa se preocupar com isso, tá? Então, aqui nós temos esse campo ainda nós não vamos trabalhar com ele. Nós vamos nos interessar na linguagem SQL aqui, na execução das queries e na saída. Então, eu venho aqui em esquemas para ver as bases de dados que eu tenho aqui, certo? E na aula passada nós falamos sobre o sistema educacional. Então, eu criei aqui uma base de dados para o sistema educacional. Na aula de hoje, nós iremos criar uma base de dados para locadora. Então, vamos lá. Então, para criar uma base de dados, o comando é create database, o nome da base de dados. Então, vai ser locadora. Observem que tem que ter ponto e vírgula para indicar que o comando está completo, né? Ponto e vírgula encerra aquele comando. Então, eu executo ou eu seleciono e executo. Eu vou selecionar e executar. Observem que ficou verdinho. Isso significa que
foi executado com sucesso. Se eu atualizar aqui os esquemas, vai aparecer aqui locadora. Pessoal, então nós criamos a base de dados. Observem que nós vamos conhecer um comando chamado use. Esse comando, depois que nós criamos a base de dados, nós temos que informar o sistema gerenciador de banco de dados qual base de dados nós iremos utilizar para alterar, criar uma tabela, criar um atributo. Então, para isso, eu uso o comando use. Então, eu venho aqui, use. Aí, qual é a base de dados que eu vou usar? Locadora. Ponto e vírgula. Executei. Pronto. Use locadora. Muito bem. Foi executado com sucesso. Observem que agora aqui ficou em destaque, certo? Então, agora eu já selecionei qual base de dados eu vou utilizar. Então, aqui eu tenho as tabelas, as visões, as regras, as funções, certo? Então, é importante lembrar de utilizar esse comando use, certo? Então, vamos lá. Selecionei locadora. Agora eu quero excluir, conforme nós vimos ali. Então, drop vai excluir. Aí, database. Qual base de dados eu irei excluir? Locadora. Ponto e vírgula para indicar que eu já concluí com o comando. Vou selecionar e executar. Pronto. Observem que foi excluído aqui a base de dados locadora. Certo? Então, nós vimos o comando use, nós vimos o comando drop. E agora nós vamos à criação das tabelas e das constraints, que são as nossas restrições, conforme nós vimos nos dicionários de dados. Observem que aqui eu tenho alguns exemplos. Not null, aquele atributo não pode receber um valor negativo, é um valor vazio, né? Não pode ser nulo. Default, que é um valor padrão que eu posso colocar. Se for para a cidade, o default vai ser uma cidade onde eu sei que todos aqueles clientes que estão preenchendo aquele formulário são daquela cidade. Aí eu posso colocar aqui qual que é a expressão padrão. Abre parênteses e coloco, certo? Então, aqui nós temos a sintaxe de como criar uma tabela. Então, eu crio create table, nome da tabela, não coloco ponto e vírgula porque não encerrou ainda o comando. Abro o parênteses, coloco o primeiro atributo, o domínio daquele atributo, ou seja, o tipo de dado, se é varchar, se é inteiro, e as restrições quando necessário, ok? Nós vamos saber que chave primária é uma restrição, chave estrangeira também vai ser um comando que vai aparecer assim aqui na sintaxe, igual da restrição, ok? Então vamos lá. Um exemplo é aquele código que nós criamos, olha. Eu tenho aqui aluno, turma, disciplina, professor, telefone professor, professor. Então, eu venho aqui, diagrama, comandos, converter para físico. Vou copiar o comando. E aí, observe o seguinte. Eu vou criar somente a tabela... eu vou criar a tabela turma. Inicialmente aqui para a gente observar. Bloco de notas. Só para vocês observarem a criação da tabela. Então aqui, ó, turma. Como que é a turma? Ela vai ter nome da turma e código da turma. Então vamos lá. Eu tenho aqui, vou criar a base de dados locadora, database. Vamos ligar aqui o computador para que a gente possa executar os comandos, né, na tomada. Bom, então, eu tenho que selecionar qual é a base de dados que eu vou trabalhar. Esse modelo, para a criação da base de dados, eu vou selecionar aqui locador. Então, eu vou criar create database locadora. Ponto e vírgula, mando executar. Foi realizado com sucesso. Use
locadora. Ponto e vírgula. Executado com sucesso. Agora, create table turma, ponto e vírgula, abre parênteses, e vamos aos atributos. Qual que é o atributo que nós temos aqui? Vamos lá no desenho? Qual que é o atributo da turma? Nome da turma. Então, vamos colocar aqui no nosso comando. Nome turma. Qual que é o tipo de dado? Qual que é o tipo de dado? Varchar com 50 posições. Então, eu venho aqui, espaço, vou colocar varchar, abro parênteses, 50 posições, fecho parênteses, vírgula, próximo atributo. Qual que é o próximo atributo, pessoal, que nós temos? Código da turma, não é? Então, vamos colocar código turma, vai ser inteiro e vai ser primary key. Isso mesmo. Que significa que é nossa chave primária. Então, essa é a primeira tabela que nós vamos incluir. Observem que aqui tem ponto e vírgula e eu encerro a criação dessa tabela aqui. Então, create table turma, aí o atributo, o tipo do domínio do atributo, né, que é o tipo de arquivo, que vai ser varchar, texto, com 50 posições, código da turma, que vai ser inteiro e vai ser primary key, ok? Então, eu vou selecionar, observe que já está aparecendo que eu estou usando a locadora, então essa tabela vai ser criada aqui dentro de locadora. Realizado com sucesso, observem que ficou verdinho. Se eu atualizar e observar aqui dentro de tabela, eu tenho aqui turma, e dentro de turma eu tenho as colunas, nome e código de turma. Então, esse é o código para a criação da tabela, ok? Então, vamos adiante. Nós temos aqui as restrições que nós podemos utilizar, tá? Eu vou apresentar assim a sintaxe delas, tá? Então, nós temos lá unique, ela vai garantir a unicidade daquele atributo. Então, se eu tenho um atributo CPF, eu quero que ele seja único na tabela, né? Então, eu vou colocar lá que ele vai ser restrição, a restrição dele vai ser que ele vai ter que ser único. Então, eu vou colocar uma restrição de unique. Check, para verificar se o valor inserido é válido para aquele atributo. Então, se eu tenho um campo CPF, quero verificar se os dígitos estão corretos de um CPF, né? Se aquilo é um CPF válido, então eu vou criar uma regra no check. Aí eu vou colocar primary key para definir chave primária, foreign key para definir a minha chave estrangeira. E nós vamos ver agora a sintaxe de como realizar isso. Então, para a chave primária, eu vou colocar constraint, nome da constraint, né? Então, eu vou colocar um nome, primary key e o atributo que vai receber essa constraint, tá? Essa é a sintaxe, tá, pessoal? Vocês podem realizar dessa forma aqui, tá? Aí, nós temos também para colocar uma regra para a chave estrangeira, constraint, aí o nome da constraint, né, pode ser chave 1, aí constraint, foreign key, atributo que recebe a constraint, aí reference, que vai referenciar o nome da tabela referenciada e o nome do atributo referenciado. On delete, cascade, e on update cascade, pessoal, é o seguinte, significa que se por um acaso aquele valor for excluído na tabela de criação dele, onde ele é chave primária, então ele vai ser excluído onde é a chave estrangeira, certo? Então isso daqui garante a integridade referencial. Se por um acaso aquele valor em questão é aquele atributo de número 10 que equivale a uma matrícula de um aluno for excluído, então em todas as outras tabelas
aquele código vai ser excluído. Então, vai ser excluído o nome do aluno, aonde ele esse nome vai ser excluído da turma, vai ser excluído da disciplina e tudo mais, ok? Aí aqui nós temos a sintaxe para criar uma constraint para dizer que aquele atributo ele é único. Então, constraint, o nome da constraint, o nick, o atributo que vai receber. Aí aqui nós temos a sintaxe para o comando check, né? Constraint, o nome da constraint, o comando check que tem que aparecer e a regra que você vai criar para atribuir, ok? Então, aí nós vamos ver isso daqui naquela apostila que nós estamos utilizando como material de apoio para a nossa disciplina. Se nós formos lá, nós vamos ver uma série de comandos que possui essas configurações para que a gente possa observar, certo? Lembrando que o material é esse daqui, tá? Ele está na referência. Esse daqui é um livro muito bom para vocês estarem fazendo a leitura, tá? Tudo que tem nesse livro aqui é o que nós trabalhamos na nossa disciplina. Então, vamos ao exemplo ali das constraints. Então, nós estamos aqui. Vamos subir um pouco. Muito bem. Então, vamos lá. Observem aqui que nós temos um exemplo, né, que é uma locadora. Então, nós criamos a tabela, essa é a sintaxe da tabela, tá? Aí aqui nós temos o dicionário de dados, um exemplo, né? O tipo do domínio, o nome, a descrição. Na verdade, isso não é o dicionário não, tá? Isso aqui é os tipos de dados, o domínio do atributo. Então, ele pode ser time, date, datetime, inteiro, float, decimal, varchar, char, ok? Na aula passada nós já falamos sobre tipos de dados. Nós vimos aqui que se, por padrão, pessoal, é uma informação nova. Por padrão, se você não definir que aquele dado ele é not null, por padrão ele vem como null no MySQL, tá? E aí aqui nós temos uma série de comandos para que a gente possa entender essas aplicação da sintaxe das constraints, tá? Então aqui nós temos create table tabela cliente, aí código do cliente vai ser inteiro, CPF vai ser char, nome do cliente varchar, não vazio, né? Não pode receber valor vazio, a data de cadastro, a cidade, né? Nós temos aqui o estado, né? Aí aqui observem default, já está aqui Paraná, PR, né? Significa que esse cadastro ele provavelmente é de uma locadora ou de um sistema onde as pessoas pertencem ao estado do Paraná, PR. Aí aqui nós temos a constraint, que indica que CPF, ó, nome da constraint, CPF, constraint 1 CPF CLI, que é de cliente, vai receber a restrição de unique, né, que ele vai ser único, e o atributo que vai receber essa restrição, certo? Então, nós temos aqui CPF cliente, certo? E aí, constraint indicando qual vai ser a nossa chave primária, constraint PK, tabela cliente, primary key, aí o código que vai ser. Pessoal, nós criamos o comando da nossa tabela ali, tá? Dessa forma aqui, já colocando a chave primária. É legal você colocar como constraints, vamos colocar aqui chave turma, e aí eu vou colocar, conforme está na sintaxe lá, eu preciso colocar dentro aqui dos parênteses. Então, coloco dentro dos parênteses qual que é o atributo. Qual que é o atributo? Código
turma, certo? Então, vamos lá. Eu vou primeiro excluir essa tabela que nós criamos, para vocês observarem como nós realizamos o comando. Então, vamos lá. Drop table, qual que é a tabela? Turma. Ponto e vírgula. Seleciono e executo. Observem que foi realizado com sucesso. Então, não tem mais tabela. Agora eu vou executar esse comando aqui, fazendo corretamente a constraint e vou atribuir um nome para ela, dizendo que código turma é chave primária. Selecionei, executei. Vamos observar aqui a sintaxe. Pegar. Coloquei o ponto e vírgula aqui, pessoal, por isso desse erro que apareceu. Então, eu vou selecionar, porque o ponto e vírgula tem que vir aqui. Então, seleciono, executo, foi executado com sucesso e agora eu dei um nome para constraint de chave primária, ok? Então, agora eu realizei a criação da chave primária da forma como a gente está vendo no nosso livro, ok? Muito bem, então, agora nós temos a tabela turma, nome da coluna, certo? Índices, ok? Nós já vamos falar nós iremos falar também hoje na aula sobre o índice. Então, criei a tabela turma. Muito bem. Então, vamos adiante. Aqui nós temos o exemplo, né? Criação, para unique, para ficar o padrão. Aí nós temos criação da tabela categoria, tabela classe. Observem aqui que eu estou colocando na classe aqui not null, para que esse nome de classe não possua valores negativos. Aí nós temos aqui a checagem, aonde a constante nome da classe, ela vai receber dois valores, lançamento ou catálogo, certo? Ela só vai aceitar dois valores. Observem também que aqui nós temos um tipo de domínio chamado numérico. E aí ele vai ter 4 dígitos e 2 casas decimais. Isso também pode acontecer com float, tá, pessoal? Então, continuando aqui nos exemplos. Aqui nós temos tabela classe, primary key. Aí aqui nós já vimos. Tabela título do livro. Aí aqui nós temos a criação da chave primária, a criação da chave estrangeira. Aí a chave estrangeira, eu crio um nome para minha constante, coloco qual que é o atributo que está dentro dessa tabela. Esse atributo faz referência a qual tabela, tabela categoria, e qual atributo, categoria, código da categoria naquela tabela. OnDelete, OnCascade, significa OnUpdate, significa que se for deletado vai ser deletado, se for atualizado vai ser atualizado também nessa tabela. Aí nós temos aqui chave estrangeira, fazendo referência também, e a mesma coisa. Nós temos, então, atributo código filme inteiro, nome, aí aqui nós temos a primary key, a foreign key, a regra de deleção, se for deletado. Temos aqui um exemplo, pessoal, uma coisa legal. Aqui nós temos uma chave primária composta. Então,
a minha chave primária ela é composta pelo código do cliente, código do filme, data de empréstimo. Observem que essa é a minha chave primária. Então, se eu tenho chave estrangeira dentro dessa tabela, eu tenho que referenciar, certo? Então, vamos lá. Código de cliente é da tabela cliente. Código do filme é da tabela filme. Então, eu tenho que colocar outra constante aqui, dizendo que ela é chave estrangeira, mas ela vai compor aqui a minha chave primária, ok? Ó, o default sendo usado. Então é isso. Outro comando que nós vamos aprender é auto-increment, que significa o seguinte. Então eu vou abrir aqui nosso slide. Nós vimos os comandos, né? Como eles são realizados. E aí observem aqui, nós temos create table categoria. E aí eu tenho categoria, código de categoria inteiro auto-increment. Significa que o sistema vai alimentar de forma incremental esse código. Ele vai gerar para mim 1, 2 até o número de... Conforme eu mando criar um código novo, conforme eu clico para criar um código novo, o banco de dados vai incluir e incrementar o código de categoria, entenderam? Ele vai ser incrementado pelo sistema gerenciador de banco de dados. O banco de dados que vai dizer que vai ser o 2, o 3, o 4 em sequência, ok? Então eu preciso de informar aqui na SQL. Então, para informar isso, eu venho e escrevo depois do domínio do atributo se ele vai ser auto-incremente, se ele vai ser preenchido pelo sistema de forma automática. Então, nome de categoria, varchar, não vazio. Aí eu tenho uma constante para dizer que ela é chave primária, qual que é o código que eu estou dizendo que é chave primária, que é código categoria. Molezinha, molezinha. Agora aqui nós vamos ter os comandos para alterar essa base de dados. Então eu vou ter o alter, ele vai realizar a alteração dessa base de dados. Ele pode alterar adicionando um atributo, ele pode alterar o nome, ele pode excluir, ele pode alterar o tipo e o tamanho do atributo, ele pode alterar o atributo para default se ele não estava. Então para isso nós iremos realizar a seguinte criação dos comandos. Alter table, qual que é a tabela? Cliente. Aí eu vou adicionar na tabela cliente celular CLI, varchar. Então vamos lá dar uma olhadinha. Então eu criei aqui na minha tabela as seguintes colunas: nome da turma, código da turma, e nós vamos criar para ele alter. O que nós vamos criar para essa turma? Então a turma vai ter, vamos dizer que a turma eu vou adicionar aqui uma sala para a turma, certo? Então eu vou seguir aquela sintaxe, né? Alter table. Qual que é a tabela? Turma. Que eu vou adicionar nessa tabela turma? Eu vou adicionar sala locadora, certo? Então eu vou só digitar aqui add sala. E qual vai ser o domínio da sala? Vai ser varchar com 20 posições. Acho que não precisa tudo isso não, né? Pode ser só a sigla. Vou colocar 20 posições, vai aqui. E aí eu venho e coloco ponto e vírgula, conforme está aqui nesse exemplo, certo? Então, agora é só executar. Seleciono e executo. Observem que foi executado corretamente. Se eu atualizar aqui, nós já temos aqui um novo atributo chamado sala, certo? Então, esse daqui é a sintaxe para realizar a adição do meu novo atributo naquela tabela. Se eu quiser excluir o atributo, eu vou seguir a mesma sintaxe, alter table, a tabela e excluir. Então, eu venho aqui, alter table, turma,
Aí, eu vou colocar qual que é o atributo que eu vou excluir, né? Então, eu vou colocar drop. Qual que é o atributo? Sala. E aí, ponto e vírgula. Vamos ver se é isso mesmo? Então, vamos lá. Alter table, turma, drop, sala, ponto e vírgula. Seleciono e executo. Foi executado com sucesso. Então, a sala foi excluída. Certo? Aí nós temos a alteração e o tamanho do tipo do atributo. Então, eu posso alterar, por exemplo, se a sala estava para 20, eu posso colocar para 10. Vamos ver? Vou criar aqui a sala novamente, alter table add. Muito bem, criei com sucesso. E agora eu venho alter table. Aí aqui eu vou colocar, ó, como que é? Modifique. Como que tá lá? Modifique. Aí sala. Aí qual que vai ser agora? Varchar com 15. Ponto e vírgula. Ó, houve um erro aqui, vamos observar. Então, modifique tabela cliente, modifique cidade para char 25. O tamanho de um atributo. Sala. Qual que é a tabela? Tabela turma. Tem que ficar esperto, né, pessoal? Ficar esperto que às vezes a gente pode... Muito bem, foi executado com sucesso. Observe que agora a sala tem um tamanho de 15. Aí podia ser char, podia ser qualquer outro atributo para a gente estar alterando. Então, muito bem, realizei para char. Ok? Então, esses são os comandos. Aqui nós temos para default também. Eu posso adicionar um parâmetro estático para aquele atributo. Aí nós vamos seguir esse comando aqui, tá? Eu não vou me prolongar para que a gente possa estar vendo o resto das informações. Não, por isso eu não vou executar todos, mas essa síntese aqui vocês podem executar um por um, tá, pessoal? Para a aula não ficar tão grande. Mas aí nós temos aqui então para adicionar o default, esse alter table com a tabela, alterar a coluna, estado, e vou colocar por default SP, certo? Então, se eu digitar corretamente esses comandos e aqui alterar qual que é o atributo, eu vou estar setando qual vai ser o default dele. Se não for preenchido na planilha, no formulário de cadastro, ele vai ser alterado no banco de dados, por padrão. Aí eu posso excluir esse default, eu posso alterar de null para not null, por padrão ele vem null. Quando eu quero, por exemplo, eu adicionei um campo que ele vamos observar aqui, nós adicionamos nome da turma. O nome da turma não pode ser valor nulo. Então eu venho alter, aí table, turma. Dentro da tabela turma, eu vou para o modifique. Qual que é o atributo? Nome turma, né? Nome turma. Aí, qual que é o tamanho do nome turma? Varchar de 50. Vamos ver se sem digitar ele vai... Pior que aí, se eu não digitar, ele vai alterar. Então, eu vou colocar aqui. Aí eu vou colocar not null, ponto e vírgula, conforme está aqui no exemplo. Not null. Vamos executar. O que isso significa? Executados com sucesso significa que nome de atributo, nome da turma não pode receber valores nulos, ok? E aí eu posso alterar para poder receber, né? Assim como eu posso colocar not null, eu posso colocar como null. Eu posso excluir uma chave estrangeira.
utilizando o alter table, né? Alter table, vou alterar aquela tabela e vou excluir a foreign key X, que é da chave estrangeira tal, que eu que dou o nome para essa chave estrangeira. Aí eu excluo ela. Eu posso adicionar uma chave estrangeira, criei as tabelas e vou adicionar a constante depois, aí eu crio o nome daquela tabela. Então a chave estrangeira, a tabela título, tabela classe. Então eu posso adicionar uma chave estrangeira utilizando o comando alter. Eu posso adicionar uma constante dizendo que aquele atributo agora ele vai ser único, unique, né? Ele vai ter unicidade. Eu posso excluir uma constante unique, né? Eu posso incluir, pessoal, eu posso incluir índices. Os índices eles vão ser utilizados para automatizar a consulta na base de dados. Então, se eu tenho poucos dados na base de dados, não é interessante criar índice, porque ele vai criar, lembra dos metadados? Ele vai criar um índice para achar aquela informação, e como são poucos dados, ele vai gastar mais tempo lendo o índice para depois localizar do que realizando a leitura de toda a tabela. Então, nós vamos utilizar índice quando nós vamos trabalhar com tabelas de médio e grande porte. Tabelas de pequeno porte, a gente não precisa utilizar índice, porque ele vai ter o efeito contrário. Em vez de ajudar a base de dados, ele vai consumir tempo da base de dados. Mas para que nós possamos criar os índices, os comandos são esses: create, index, aí o nome do índice, aí qual é a tabela e qual é o atributo que eu vou criar um índice para aquele atributo, né? Aí se eu quiser alterar, alter table, aí eu vou adicionar aqui, alterando, né? O índice tal, eu vou alterar para outra tabela, certo? Então aí eu venho e utilizo o alter, né, para incluir, incluir aqui, ó, utilizar o índice usando o create para criar e utilizando o alter para incluir o índice. E aí se eu quiser excluir é o drop, tá? Se eu quiser alterar é o alter table para alterar também. Então eu posso visualizar todos os índices da minha tabela dando um show index from, aí o nome da tabela, tá? Não se preocupem com essa nomenclatura, nós iremos realizar algumas atividades, e aí vocês vão ver como eu executo os comandos, mas o importante dessa aula é que vocês entendam que, vamos lá, então nós temos os comandos da linguagem de SQL, nós vamos trabalhar com definição de dados. Dentro da definição de dados eu tenho create database, drop database, aí da mesma forma eu vou ter para table, que é a tabela, eu tenho que selecionar a base de dados que eu vou utilizar. Eu posso utilizar também o alter table para poder incluir um atributo ou excluir um atributo, tá? Utilizando esse comando alter. E aí eu posso criar aquelas restrições do dicionário. Lembra lá do dicionário de dados que nós vimos? A restrição. E aí eu posso utilizar essa sintaxe aqui e criar essas restrições, ok? Eu vou dizer que o CPF vai ter uma checagem, eu vou dizer que o sexo vai ser masculino ou feminino, ok? Então aí, para cada um desses exemplos, nós temos aqui a correspondência naquele material que nós vimos, que são esses exemplos aqui. A chave estrangeira, a chave primária, o default, vamos lá, ó, not null, né? Unique, né? Porque o CPF vai ser único, o default, que vai dizer que vai ser tudo Paraná, certo? Então, aqui nós temos os exemplos, ok? Bom, o tema da aula de hoje era esse. A aula já ficou um pouquinho grande. Eu espero que isso contribua. Eu espero receber de vocês dúvidas. Nós iremos fazer alguns exercícios quanto à utilização desses comandos, ok? Então era isso, muito obrigado, a aula se estendeu um pouco e até mais.